Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando o programa Pura Verdade, que faz parte do projeto Novas Práticas do Jornalismo, Inovações no Ensino para o Combate à Desinformação, orientado pelas professoras Karine Vieira e Mônica Forte. A cada edição, iremos entrevistar jornalistas ou pesquisadores que estejam atuando no enfrentamento da desinformação. Dessa forma, buscamos trazer diálogos sobre as práticas desenvolvidas nesse processo e compreensão do contexto do atual trabalho jornalístico. Eu sou Nicole Tessin, falando de Curitiba, Paraná, e sou aluna de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou João Victor, falo de Manaus, Amazonas, e sou pós-graduando em Ciência Política pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Neste programa, vamos conversar com a jornalista Tayane de Oliveira Volcan, mestre em Letras pela Universidade Católica de Pelotas e doutora em Letras pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais, MIDIARS, e professora da pós-graduação em Comunicação e Marketing da Faculdade Senac Pelotas. Trabalha com análise de redes sociais, discurso, política, humor e desinformação. Boa tarde, João Vitor. Boa tarde, Nicole. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado por aceitar nosso convite. Rapaz, eu que agradeço. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que é tão importante para mim e para nós do Midiars também, especialmente. Bom, Tayane, a gente já apresentou aqui um pouquinho, né, da sua trajetória, mas a gente gostaria de saber um pouco mais sobre o seu trabalho no jornalismo. Perfeito. Eu me formei em 2011 e eu trabalhei bastante com assessoria de imprensa, né? Desde a graduação, eu fiz diversos estágios. Eu sempre fiquei bastante dividida entre a atuação profissional e a pesquisa. Eu sempre fui pesquisadora e jornalista ao mesmo tempo. Então, eu trabalhei por muitos anos com assessoria de imprensa, né, em diferentes entidades de classe, especialmente. Atualmente, eu ainda trabalho com assessoria de imprensa no IFSU, no Sindicato dos Servidores do IFSU. Então, eu trabalho bastante com essa parte de educação, né, que tem tudo a ver também com pesquisa. Eu sempre trabalhei muito com essa parte de educação, na comunicação, e sempre também mantive um lado com a pesquisa e com a docência. Após a minha graduação, eu ingressei no mestrado na Universidade Católica, sempre trabalhei junto com a professora Raquel Recuero, né, pesquisando inicialmente, comecei a pesquisar o discurso político em função do humor, que nós começávamos a ver lá em 2012, por aí uma interferência, uma mudança desse discurso político na internet em função do humor, principalmente, não só de sujeitos políticos e candidatos, como também páginas institucionais como do Senado, da Câmara, começavam a usar o humor como forma de se comunicar na internet, especialmente nas redes sociais. E eu comecei a me sentir atraída pelo tema, né, do discurso político no contexto das redes, e no doutorado segui trabalhando com esse tema. As coisas foram se modificando um pouco nos últimos anos e fui aprofundando a pesquisa até terminar o doutorado e ver que o contexto político tinha mudado um pouco, bastante, e a desinformação se tornou uma das pautas centrais, não só no discurso político, como no discurso como um todo, e acabei, junto com a professora Raquel, iniciando aí mais uma empreitada, né, de pesquisa, agora também como pós-doutoranda, coordenadora e pesquisadora do Midiars, para me debruçar um pouco mais sobre esse tema da desinformação. Então, eu sempre trabalhei tanto na parte do jornalismo, diário, assessoria de imprensa, fazendo release, né, apurando informações, acompanhando atividades, acompanhando eventos, e também nessa parte da pesquisa. Tayane, a desinformação não é algo novo, mas hoje em dia a proliferação de notícias falsas se tornou um fenômeno. Quais fatores você acredita que contribuem para a propagação das fake news? A desinformação, né, na verdade, os boatos, as mentiras, as diversas formas que nós encontramos de desinformação hoje nas redes, elas são, de certa forma, uma transposição e uma adaptação de outras formas de boatos que nós tínhamos anteriormente. O que acontece com as redes? Com as redes tem algumas características do ambiente digital que tendem a facilitar a circulação e a legitimação desses discursos. Nós temos, ao mesmo momento, um ambiente que é extremamente propício para as pessoas se encontrarem em função de valores e pensamentos compartilhados. Por exemplo, pessoas que têm interesse por literatura, pessoas que têm interesse por jornalismo, por política, por esporte, por futebol especificamente, elas se encontram com muito mais facilidade. Então, o encontro
por temática, por interesse temático, ele é muito mais fácil. Então, pessoas que daqui a pouco, por exemplo, um exemplo de desinformação que circula muito é desinformação anti-vacina. Pessoas que são contra a vacina e que espalham e pensam coisas e acreditam em desinformações sobre vacina, elas conseguem se encontrar com mais facilidade. Então, aquele pensamento, ela não fica na casa dela ou só com um pequeno grupo de amigos trocando ideias sobre isso. Como ela encontra pessoas com mais facilidade, ela forma grupos que retroalimentam esse pensamento e ajudam a trocar desinformação, um passa desinformação para o outro, e eles acabam encontrando também, porque como outros têm mais membros, esses membros trazem mais informações para o grupo, então as pessoas têm esse contexto que facilita encontrar. E ao mesmo tempo, o ambiente da rede ele tende a aglomerar as pessoas em função dessas preferências e isolar ela de pessoas que daqui a pouco vão apresentar o contraditório, que é o efeito bolha, o efeito de câmara de eco, que nós costumamos chamar, né? O que acontece? Não é que as pessoas não saibam que existem pessoas que pensem diferente, mas elas tendem a se aproximar e a consumir cada vez mais conteúdos que reforcem aquela desinformação e aquelas desinformações que elas acreditam. Então, elas se isolam muito. E daí há uma tendência também de tu criar grupos mais fortes, mais radicais e também mais barulhentos, como nós chamamos. Não é que necessariamente mais pessoas, embora a rede facilite que mais pessoas tenham acesso à desinformação, mas que mais pessoas acreditam, mas elas estão cada vez mais radicalizadas e barulhentas na difusão dessa desinformação. E, Tayane, na sua opinião, como a gente poderia minimizar o impacto, né, das notícias falsas divulgadas nas mídias sociais digitais? Quais medidas que poderiam ser adotadas nesse sentido? O combate à desinformação, né, de modo geral, a gente sempre diz que ele é extremamente complexo, porque ele passa... recentemente teve um sujeito político que até deu uma declaração que o problema do Brasil é muito, muito simples de resolver, né? E um dos fatores apontados por ele é a educação. E nós sabemos que é muito simples, né? Nós temos que resolver a educação. E podemos também dizer que para resolver a desinformação também passa pela educação e pelo letramento digital, que faz parte da educação, né? Mas sabemos também que não é um problema simples. É uma resposta simples para um problema muito complexo. Mas antes da gente ter a questão da educação, que depende, que talvez seja até um processo geracional que nós vamos ter que passar, por exemplo, que envolve letramento midiático, educação para a mídia, não só para a mídia digital, né? As pessoas terem uma educação para o consumo de mídia de modo geral, que não temos. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de diferenciar, por exemplo, que um conteúdo que elas leem num jornal ou numa revista impressa que chega na casa delas, que tem uma autorização para estar sendo publicado, que tem, por exemplo, um CNPJ, ou seja, vai responder na justiça se publicar uma desinformação, ou um boato, ou alguma mentira sobre uma pessoa específica. As pessoas acreditam muitas vezes que essa informação ela é equivalente a um áudio que ela recebe no WhatsApp, porque ela viu no WhatsApp, e aquilo é uma mídia. Ou ela viu no Facebook. É muito comum nós encontrarmos em pesquisas pessoas que dizem, não, mas eu vi no Facebook. As pessoas responderem, onde é que vocês acessaram tal informação, tal conteúdo? Eu vi no Facebook essa notícia. E as pessoas têm é um processo de assimilação de mídia. Então passa por uma educação para a mídia. A educação para a mídia vai depender, né, de políticas públicas, construção, né, coletiva, assim, cultural mesmo, mudança cultural. Antes disso, para além disso, nós temos medidas que mitigam, digamos assim, a desinformação. Nós temos as ferramentas de fact-checking, que elas ajudam, em parte, embora com uma certa limitação, né? O fact-checking é extremamente importante. Conversar com as pessoas, né? Tornar por hábito debater, tem muito mito de certas coisas não se discute. Desinformação tem que ser discutida, desinformação tem que ser amplamente debatida, muitas campanhas, por exemplo, campanhas pontuais, agora nós tivemos muita desinformação sobre saúde em função da pandemia, é necessário campanhas para debater as desinformações sobre pandemia. Então, ter essas medidas, e claro, uma das medidas mais efetivas, mas que é muito difícil, e isso também que pode ser mais rápida, mas que depende um pouco da boa vontade política, digamos assim, é cobrar das plataformas. As plataformas têm um grande controle, um grande poder de regulação. Não que elas devam ser as reguladoras independentes da informação, do que é informação ou não, mas as plataformas têm muita capacidade de, junto com o poder público, com a justiça, por exemplo, algumas coisas controlar a circulação, né? E tem desinformação. É muito difícil hoje, muito lento o processo para esse controle de conteúdo, remoção de conteúdo, mesmo quando
conteúdo já verificado e que já passou até pela justiça, mas as plataformas, junto com o poder público, têm um poder necessário, tem um poder para fazer isso e tem um papel que é necessário, né, de se realizar. Tayane, e até que ponto você acredita que a desinformação pode ser compreendida como estratégia de poder? Nós fizemos esse ano, nós lançamos no início de 2021 um relatório sobre a desinformação e a Covid-19 no Brasil, né? E um dos resultados que nós chegamos nesse relatório foi que a desinformação ela teve um lastro político muito forte, né? Ou seja, ela exerceu um papel político extremamente relevante. Então, ela foi usada como ferramenta de discurso político e ela também, o discurso político e a posição política foi um elemento fundamental para determinar quem estaria de cada lado ali da circulação e do combate à desinformação em relação à pandemia. Então, nós temos historicamente, né, em outros países, por exemplo, na Rússia tem muitos registros, né, do problema da desinformação como uso político. Estados Unidos, Inglaterra passou pela guerra desinformativa para fins políticos. Então, diversos países têm experiências muito ruins e muito complicadas com o uso da desinformação para finalidades políticas, que é um problema, e por mais que às vezes pareça uma solução rápida para algumas pessoas, partidos e correntes de pensamento, normalmente se torna um problema logo adiante, né? A Inglaterra, por exemplo, o próprio primeiro-ministro que se beneficiou na época da desinformação para a aprovação do Brexit, enfrentou a desinformação, o problema da desinformação durante a pandemia. Então, ele é sempre algo que eu acredito, espero pelo menos, que chegaremos em um momento em que haverá um pouco mais de consciência também política, de que é muito fácil usar a desinformação como arma, mas ela volta. Né? Quando tu legitima e tu facilita esse ambiente para a circulação da desinformação e para a legitimação da desinformação, tu perde o controle dele. Tu não consegue controlar a desinformação para sempre. E ela tem um papel fundamental, porque atua primeiro no processo de radicalização. As pessoas, elas iniciam ali, elas têm valores políticos, vamos dizer assim. E esses valores políticos começam a ser associados à desinformação. E daí as pessoas vão se radicalizando, como eu falei anteriormente. O contexto da internet ele é extremamente propício para a radicalização e para o isolamento. E as pessoas, elas se radicalizam tanto na sua posição política, quanto na desinformação, e especialmente se está articulada a desinformação com a posição política e com valores, ou com debates políticos, por exemplo, questões de saúde pública, aborto, vacinação, tem diversos pontos, sistema prisional, diversos pontos que são polêmicos mesmo, que muitas vezes estão atrelados ao debate político. E as pessoas acabam se radicalizando e limitando, anulando normalmente o debate. Então ele é extremamente perigoso, porque ele elimina o debate. E tu não faz política, e não tem sociedade sem debate. E tu não tem debate se tu tem a desinformação, porque a desinformação, ela cessa o debate, né? Ela fecha as pessoas, ela isola as pessoas em espécies de câmaras de eco mesmo. Então tem um papel muito relevante. E aqui no Brasil, nós observamos, pelo menos nesse período dos últimos 2 anos, já tínhamos indícios anteriormente, né, especialmente em 2018, do papel relevante da desinformação. A pandemia apenas comprovou que a desinformação, que a política foi extremamente importante para a circulação da desinformação aqui. E o que você acha, né, nesse sentido da criação de órgãos regulamentadores, órgãos e medidas regulamentadoras para o combate à desinformação? Eu acho extremamente relevante, Nicole, até um debate que eu acho engraçado quando se faz, porque parece que é proibido no Brasil tu dizer regulamentação ou regulação de alguma coisa. E eu acho extremamente engraçado esse medo e esse pânico virou o bicho-papão, né, do brasileiro também, um dos bichos-papão. Nós temos alguns, mas é o velho do saco brasileiro hoje tu falar em regulamentação e regulação. E quando nós olhamos para experiências bem-sucedidas em outros países, inclusive Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, que são países que ninguém nega que são desenvolvidos e que são países democráticos, né? Pelo menos formalmente todos eles atendem a todos os rigores democráticos que uma sociedade estabelece, né, como pressupostos básicos. Se fala em regulamentação, nós temos regulamentação de mídia, nós temos regulamentação, em alguns casos, por exemplo, se debate muito de redes sociais, e aqui no Brasil tem um certo medo, as pessoas confundem censura com regulamentação. Regulamentação é tu criar um regramento, a Constituição é um regramento, né? Instituição de controle, é que nem as pessoas acham que tudo na vida, o problema de todas as instituições do Brasil, as que existem, é privatizar as instituições. Na verdade, o que falta são agências de controle ou é o funcionamento de agências de controle. Então, no país que tem medo de regulação, medo de regulamentação, e que não sabe qual é o papel e que não cobra o papel das agências de controle,
nós ficamos num contexto de assim, a gente precisa combater a desinformação sobre os papéis e os pilares básicos de um Estado democrático de direito para conseguir fazer o debate de implementação de políticas públicas que são necessárias. Regulamentação não é um problema, é apenas tu dizer, olha, tu não pode chegar, nós temos algumas leis, tá, que vão sendo feitas de acordo com a necessidade. Por exemplo, a Lei Carolina Dickmann, tu não pode divulgar fotos de uma pessoa, fotos íntimas de uma pessoa na internet. Então, se começam a criar, sem ter um pensamento do todo, do contexto, leis individualmente, assim, de acordo com a demanda. Agora, provavelmente, vamos ter algumas propostas de leis ano que vem, em função da CPI das fake news, né, que provavelmente vão ser algumas propostas de lei dali, mas é preciso se dar esse passo adiante e pensar um regulamento, mas de maneira adulta, fazer uma conversa adulta. A gente perdeu um pouco essa capacidade de ter uma conversa como adultos no Brasil sobre políticas públicas. O que é regulamentar? O que é criar regramentos? O que são agências fiscalizadoras? O que são órgãos fiscalizadores? E tanto órgãos fiscalizadores de mídia são extremamente necessários, eles precisam ser atuantes, a sociedade precisa cobrar também essa atuação, quanto a criação a regulação, né, a regulamentação, tanto da mídia como um todo, e não é um debate proibido, gente, Estados Unidos, França, praticamente todos os países democráticos têm políticas públicas de regulamentação das suas mídias, não é o bicho-papão que muitas vezes as pessoas imaginam, né, falta conversar sobre essas coisas mesmo com a sociedade, e para as mídias sociais, especialmente, né? Porque hoje é uma terra sem lei. A verdade é essa. Hoje é muito difícil. Que foi, eu acho que a decisão que o Tribunal Eleitoral, o Supremo Tribunal Eleitoral, ele deu foi: o que acontece? É muito difícil a gente comprovar. Nós sabemos que tivemos problemas em 2018, mas como vamos comprovar? Porque a fiscalização era inexistente e tu buscar a rastreabilidade, porque nós também não tínhamos mecanismos de controle anteriores e tu cria um problema muito grande, porque tu fica correndo atrás de algo que tu não tem instrumentos para combater. Você comentou, né, da pesquisa que vocês fizeram em relação à desinformação e Covid, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como você acredita que seria possível ultrapassar a barreira ideológica formada em relação à Covid-19, considerando a conclusão, né, do relatório de pesquisa do Midgers, de que a pandemia e as medidas de combate ao vírus se tornaram questões político-partidárias e não de saúde pública? Eu sou uma pessoa muito do diálogo, né? Eu acredito que, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, esse projeto de vocês, ele é extremamente relevante. Né, nós temos diversos desafios que estão postos e é difícil resolvermos qualquer um deles sem dialogar com a população. É claro que a gente sabe que existem interesses que se sobrepõem, né? Mas, por exemplo, na questão de saúde pública, o que nós observamos e temos observado com a experiência aqui do Brasil? Existem coisas que às vezes prevalecem em relação a outras. Politicamente, nós perdemos muitas batalhas para a desinformação. No entanto, em relação à saúde pública, nós estamos vencendo muitas que outros países, que a gente consegue fazer uma comparação, não estão vencendo. Por exemplo, vacinação. Qual foi o fator determinante? Nós tivemos uma circulação muito expressiva de desinformação sobre vacina em relação à Covid-19. E ainda temos. Quais foram os fatores determinantes? Nós tínhamos um sistema público de saúde consolidado. Então, as pessoas não desconfiavam do sistema público de saúde delas. Por mais que o SUS seja criticado, por mais que as pessoas não saibam como funciona o SUS, por exemplo, e a maioria das pessoas que critica não conhece mesmo o SUS, a estrutura de funcionamento do SUS, né? Bom, nós temos o ministro da Saúde que não conhece o funcionamento do SUS, mas é uma estrutura muito complexa, que depende de diversas fontes de financiamento. Mesmo com esse desconhecimento, as pessoas sabem que elas são atendidas pelo SUS, elas têm uma cultura de procurar ajuda no SUS, de receber um atendimento quando receber, né, receber de qualidade e de maneira gratuita. Então tem essa confiança simbólica, que é esse contrato simbólico com a sociedade brasileira. Nós já conhecíamos o SUS e acreditávamos. Então, o fato de nós termos um sistema único de saúde e de termos um sistema de vacinação, um programa nacional de vacinação que é reconhecido, as pessoas têm a cultura de tomar vacina no Brasil. Era uma cultura anterior, por isso que eu falei naquela questão anterior sobre como mudar, né? E passa por uma mudança cultural de percepção. As pessoas precisam culturalmente, por exemplo, questionar informações que elas recebem na internet. Elas precisam criar a cultura de diferenciar o que é uma informação de rede social, o que é uma informação de um veículo de comunicação.
E isso nós já tínhamos com a questão da pandemia. Então, nós já tínhamos a cultura de vacinas são confiáveis. A desinformação veio no sentido de tentar mudar essa percepção cultural. Mas quando nós temos uma cultura forte estabelecida, é mais difícil a desinformação se perpetuar. Ao mesmo tempo que nós temos essa questão cultural, nós tivemos muitas campanhas em prol da vacinação. Ainda é muito relevante o papel de figuras de influenciadores, né? De influenciadores não só no sentido que hoje se assume influenciadores digitais, mas pessoas que a sociedade reconhece como que tem uma legitimidade junto à sociedade. Médicos, pessoas públicas, pessoas políticas. Então, por que, por exemplo, nos Estados Unidos, em diversos países da Europa, os presidentes e primeiros ministros se vacinaram publicamente, fizeram eventos públicos de vacinação? Porque isso é relevante para a população, passa uma confiança, né? Então, o papel também das campanhas e a atuação dessas figuras que já tinham uma legitimidade junto à sociedade, ela é extremamente relevante. Assim como, para combater outras formas de desinformação, fortalecer essa cultura contra a desinformação e dependendo do momento, né, de que tipo de desinformação a gente vai tendo, tentar fortalecer essa cultura, tentar fazer campanhas específicas. No curto prazo é o que a gente consegue fazer para responder, né? A questão política. Bom, a questão política, infelizmente, hoje, a gente sabe que a questão política ela é muito intrincada, ela é muito complexa no Brasil e é muito difícil fazer mudanças profundas via simplesmente o próprio sistema político. Então, o que nós temos como iniciativas e que são iniciativas importantes, né? Nós temos alguns pilares na nossa Constituição, por exemplo, que eles são bases que nós conseguimos adaptar para uma leitura, por exemplo, de combate à desinformação. Nós temos juridicamente alguns recursos que nos permitem combater a desinformação. E como é que tem sido feita essa construção, por exemplo, no campo político? Tem sido feita via judicial. É mais dolorosa? Ela é mais polêmica? Ela cria mais atritos na sociedade? Cria. Mas às vezes é aquilo, é o que tu tem. Tu não pode, né, não fazer nada. E num contexto em que a gente não tem uma perspectiva, pelo menos imediata, de mudança mais profunda de políticas públicas, a justiça tem respondido e tem dado algumas respostas relevantes para esse combate. Eu acredito que ainda, por exemplo, em 2022, nós vamos depender muito para combater no contexto político, né, e especialmente em função da polarização política, nós vamos depender muito da justiça, nós vamos depender muito do TSE, e é interessante vocês observarem por que os disseminadores de desinformação, eles atacam instituições, justamente para tentar evitar que as instituições funcionem e combatam a desinformação, né? Então, tudo isso passa por também uma disputa cultural na sociedade. Não sei se te respondi, espero que sim. Tayane, você já comentou sobre a importância do letramento, de a gente saber diferenciar a desinformação. Então, seguindo esse tópico, que maneira isso poderia ser feito? E qual o enfoque e como estruturar os currículos escolares? Bom, para as pessoas, assim, no dia a dia, quando me perguntam, eu sempre digo, a primeira medida que todo adulto, toda pessoa que utiliza, né, por exemplo, redes sociais, plataformas de comunicação como WhatsApp, Telegram, tenha uma dieta, e isso para nós pesquisadores também é válido, tenha uma dieta informativa diversificada. O que acontece? Quando a gente segue a lógica das plataformas e a gente só vai atrás daquilo que legitima nosso ponto de vista, legitima as nossas opiniões e reforça e nos radicaliza naquela posição em que nós estamos, começa a ficar perigoso, independente do que eu pense. É extremamente relevante ler diversos veículos. Por exemplo, eu nunca parei de ler Agência Brasil. Independente, vai mudando, né, governos, mas eu acho super relevante lermos e acompanharmos as notícias, por exemplo, da Agência Brasil, assim como de outros veículos, porque uma dieta informativa diversificada, ela já ajuda, ela já é 50% do caminho. Porque se tu receber uma coisa bizarríssima, por exemplo, não teve a ver agora, mas lá no início da pandemia circulou uma desinformação que o empresário tinha se jogado de, sei lá, 30º andar de um prédio, não sei aonde, porque ele estava desesperado porque as lojas tinham fechado por causa da pandemia. E aí não tinha nada a ver, o cara era um vídeo super antigo, de anos antes, o cara tinha brigado com a namorada, e não era nem no Brasil, tá? E isso circulou muito, empresário desesperado tira sua própria vida em função das medidas de isolamento social e de restrição do comércio. Se isso não sai em lugar nenhum, e tu vai assim, ó, do veículo mais à direita ao mais à esquerda, Agência Brasil, que é a agência de notícias nacional. Não saiu em nenhuma agência internacional. Provavelmente isso não é verdade. Porque é algo que ninguém, nenhum canal, nenhum veículo oficialmente noticiou e viu,
tem que ter um pensamento conspiratório muito forte para acreditar que aquilo realmente está sendo escondido do mundo inteiro. Então, essa checagem. Então, eu sempre recomendo, especialmente para pessoas que eu sei que recebem muita desinformação, eu digo, dá uma olhada. Segundo lugar, se a pessoa achou suspeita a informação, se ela achou estranha, tem uma chance muito forte daquilo ser desinformação. Seja uma desinformação, e a desinformação nem sempre é inventada, ela pode ser distorcida, tirada de contexto, como esse caso do vídeo que eu dei o exemplo. De fato, existia um vídeo de uma pessoa se jogando de um prédio, mas ele tinha sido retirado de contexto e uma nova historinha tinha sido contada para justificar aquele vídeo. Então, se algo está estranho, algo não fecha, já desconfie, e daí vá procurar em outras fontes. Bom, isso é para o nosso dia a dia. A questão de currículo escolar, né, é muito importante, em primeiro lugar, conversar com as crianças, desde cedo explicar o que são redes sociais. Uma coisa muito básica que eu fazia com os meus alunos da Urcamp, por exemplo, em Bagé, e muitos se surpreendiam na aula de cibercultura. Eu perguntava, assim, o que é para vocês publicar algo na rede social? Aí cada um falava, falar com meus amigos, mandar uma mensagem para fulano, ciclano. Eu assim, tudo bem. E vocês já pensaram que tudo que vocês publicam na rede social, vocês têm que passar por um filtro, ainda mais se o perfil de vocês é aberto, um filtro básico que é, você subiria num banquinho, no meio de uma praça, e gritaria para todo mundo que está passando o que você publicou na rede social? E eu tinha um problema com alunos, porque eu tinha metade da turma, de uma turma especificamente, que era muito religiosa, e metade da turma que era muito alternativa. E tinha comunidade LGBTQIA+, tinha estudantes de diferentes, por exemplo, do candomblé, de correntes religiosas distintas, e acontecia de ter publicações de grupos específicos ofendendo os outros grupos, e essas pessoas chegavam na aula, uma olhando para a outra com a cara torcida. E muitas vezes eles não entendiam essas brigas e esses desafetos. E eu lembro que quando eu perguntei isso no final da aula, mais de um aluno chegou e disse, professor, eu nunca pensei. E daí eu perguntei, e eu disse isso, você já pensou que daqui a pouco você convive e adora e conversa todos os dias com uma pessoa que tu tá ofendendo diariamente na tua rede social quando tu compartilha ou publica alguma coisa? E 90% das vezes, especialmente os mais jovens, não pensam isso, publicam sem pensar que estão ofendendo outras pessoas, que estão dizendo que a sua verdade é absoluta e que todo o resto da humanidade vai pro inferno porque não concorda com a sua verdade. E isso é ofensivo. Então, desde cedo, ensinar para as crianças o que é essa esfera pública online, porque ela é uma esfera pública, e ela é pública, e as pessoas têm acesso, e não só têm acesso, como tem uma das características que quando eu estava na faculdade, a gente sempre estudava, que era a permanência. Por mais que tu apague alguma coisa, depois que algo foi parar na internet, é muito difícil de tu te livrar. Sempre tem alguém, ainda mais quando são conteúdos polêmicos, alguém sempre salva. Né, o print é eterno, como se brinca no Twitter, né, o print é eterno. E as pessoas não têm muitas vezes essa percepção. Então sai se expondo e agredindo e legitimando coisas falsas, sem pensar, pô, qual o peso de eu espalhar uma desinformação? E quase sempre, quando tu pergunta para alguém que espalha desinformação, pô, tu pensa que tu pode estar prejudicando? Já imaginou se alguém deixar de se vacinar pela desinformação que tu compartilhou e essa pessoa adoecer? Mais uma vez eu perguntei isso. Eu não recebi mais desinformação dessa pessoa. Felizmente, mas é importante esse tipo de pergunta, e isso desde cedo na escola, porque são características das mídias digitais, nós estamos todos inseridos nessas mídias, nós vivemos, temos uma vida que ela é multifacetada e ela existe, né, nesse ambiente que é virtual. Ela existe e ela afeta a nossa vida fora desse ambiente também. Então é muito importante as crianças, os estudantes aprenderem a socializar também em função dessas regras sociais, que, além das regras sociais que existem aqui no mundo offline, mas também as regras sociais que existem nesse mundo online. E daí discutir essa questão de dieta informativa, consumo de informação, questões jurídicas básicas, né? O que é tu agredir alguém, ofender alguém, como tu pode ser judicialmente cobrado por algo, porque na verdade quando tu faz algo na internet, tu tá criando provas contra ti, não é como tu xingar alguém numa peça que só tatuia a pessoa e tu não tem provas, tu está literalmente criando provas e registrando provas contra ti numa plataforma que é pública. Então todos esses debates desde cedo, se a gente começar a fazer esse tipo de letramento digital, e também características básicas, né, da desinformação, que nós estamos sempre apontando, por exemplo, a desinformação, ela normalmente vai aparecer com diversos emojis, vai ser aquela mensagem alerta, urgente, veja isso, ninguém mais no mundo sabe, corra, espalhe para o máximo de pessoas possível essa verdade, eles não querem que você saiba.
normalmente mensagens com essas características, e essas características elas vão se alterando, né? E é importante estar sempre nesse processo de letramento digital, conversando com as pessoas sobre essas características, por isso que a gente está sempre produzindo conhecimento em relação a essas características da desinformação. As pessoas precisam ser alertadas sobre isso, porque é isso, eu recebi uma informação já que já vem urgente, veja isso, ninguém quer que você saiba, corra, espalhe para o maior número de pessoas possível. É natural quem tem algum conhecimento básico de desinformação já ficar com o pé atrás, né? Agora, muitas pessoas, especialmente as pessoas que têm menos letramento digital, elas ficam, meu Deus, eu preciso salvar o mundo. E acreditando muitas vezes que elas estão salvando o mundo. Então, tem todas essas dinâmicas que é muito importante, eu acho, em todas as idades, discutir isso, porque é a nossa realidade, né? A gente finge que não é, mas é. Tayane, no relatório de pesquisa, né, vocês analisaram como que a desinformação circulava em grupos nas redes sociais e viram que mesmo quando a informação já tinha sido checada e demonstrada que era uma informação falsa, ainda assim ele não conseguia perfurar a bolha das redes sociais, né? E quando entrava, era visto como se, na verdade, a checagem é que era uma manipulação e uma desinformação, né? Tendo esse cenário, como você acredita que a desinformação poderia ser combatida nesses grupos? Uma coisa que acontece que é muito interessante, semana passada até nós discutíamos um outro artigo no grupo, que tem um fator que, assim, a desinformação ela tem essa característica, muitas vezes, que eu acabei de comentar, que ela é alarmista. Né? Aquela urgência, aquela coisa extraordinária, fora do comum, que chama mais atenção. Então as pessoas tendem a compartilhar mais. Porque normalmente essa coisa fora do comum, ela é construída e pensada para legitimar alguns pontos de vista. Então as pessoas se importam em legitimar o seu ponto de vista e compartilhar aquela desinformação. Nesse artigo que nós estávamos comentando semana passada, foi uma análise de que pessoas que compartilham desinformação, mesmo quando elas são alertadas, olha, tá aqui a prova, e com provas, assim, ó, por A mais B, 1 mais 1 é 2, tá? Era falso aquilo que tu comentou. Essas mesmas pessoas, elas podem até perceber o erro, mas a tendência é que elas não compartilhem a checagem ou não voltem lá e digam, olha, eu estava enganado, aquilo que eu te compartilhei, que eu te mandei estava errado. Então, isso já é uma grande barreira, porque as pessoas tendem a compartilhar a desinformação, mas as pessoas, mesmo quando convencidas que compartilharam a desinformação, elas não têm a tendência a compartilhar o fact-checking ou minimamente avisar e alertar as pessoas que elas estavam compartilhando uma informação equivocada. Então, já é uma batalha injusta. Né? Quem compartilha o fact-checking? Geralmente os grupos opostos. Só que, assim, ó, como esses grupos eles se isolam, como eu estava comentando antes, né, em formas de bolhas, por exemplo, nós não vamos ter uma pessoa super interessada em compartilhar. Nós temos 2 grupos, tá? Cristãos pelo Joãozinho e cristãos contra o Joãozinho. Tá? Esses 2 grupos existem no Facebook, por exemplo. As pessoas que estão no grupo Cristãos com o Joãozinho, elas tendem a compartilhar uma série de desinformações. E quem está no Cristãos contra o Joãozinho tende a compartilhar o fact-checking dizendo, olha, tudo mentira. Ou outras informações que são opostas a que o grupo Cristãos com o Joãozinho compartilha. Então, esse grupo aqui compartilhou, esses membros desse grupo compartilham mais informação, essas pessoas não vão compartilhar o fact-checking, raramente, muito raramente. E daí, quem vai compartilhar esse fact-checking vai ser o outro grupo. Então, essas pessoas todas que viram aquela desinformação que já tem fact-check, elas não vão ter acesso a essa verificação ou essa correção minimamente. Então, isso passa pela questão da dieta desinformativa. Quando é que essas pessoas que estão nesse grupo do Joãozinho, dos cristãos com o Joãozinho, vai ter acesso? Se ela criar o hábito de ler, por exemplo, outros veículos. Não só veículos que ela discorda, mas também veículos que ela discorda, porque daqui a pouco nos veículos que ela discorda, ela vai ter uma prova lá escrito 1 mais 1 é 2. Aí vai ter desenhado, vai ter todo assim um documento, ou vai ter um infográfico mostrando para ela que 1 mais 1 é 2, e talvez ela acredite, mas ela precisa ter acesso, ela precisa olhar para esse outro lugar. Enquanto ela ficar isolada, a gente não vai conseguir. E isso foi uma das coisas que a gente viu. Não adianta a gente fazer, muitas vezes o fact-checking ele fica pregando para convertido. Porque qual é uma das tendências de informação que circula dentro do grupo Cristãos com Joãozinho, por exemplo? Não leia e não olhe para tais lugares. Não tem acesso a tais informações. Lá só tem mentira.
aquele veículo, aquele grupo de comunicação, aquele outro grupo de comunicação. E eu digo, tu não precisa ir num grupo de comunicação, né? Vai na Agência Brasil, vai em outros canais. Mas as pessoas precisam ter... uma das principais lutas não é só... O fact-checking é super importante, porque quando a gente tem acesso, por exemplo, e as pessoas têm que começar a mandar mais. Às vezes eu vejo, no grupo do meu condomínio, mandaram uma desinformação. Eu mando fact-checking. Para as pessoas daqui a pouco criarem a rotina de consultar o fact-checking e ver, olha, porque vai chegar um momento que as pessoas vão começar a desconfiar mais da desinformação. E quando elas desconfiarem mais, elas precisam ter lugares de confiança para buscar a resposta se é ou não desinformação. Então é importante a gente estar sempre expondo essas pessoas ao fact-checking, né? Para essa mudança cultural. Mas, além disso, essa mudança mais imediata de dieta informativa, ela faz com que a gente comece a expor as pessoas a informações mais diversificadas e com mais qualidade, porque a diversidade de informação vai ajudar ela a chegar e dizer, não, tá, o que eu acredito está aqui. Eu tenho informações que vão daqui até aqui. O meu ponto de vista, a minha crença, por mais que os meus valores sejam mais para cá ou mais para lá, tá aqui. E então a batalha tem que ser muito por isso. E é uma das considerações que, juntando diversos fatores que nós analisamos sobre o isolamento dos grupos, sobre a questão da dieta informativa, sobre a exposição, né, e a circulação ou não circulação do fact-checking, a nossa conclusão é a relevância também da dieta informativa, né? Especialmente. E daí entra a formação da cultura em grupos fechados. Porque a gente falou das plataformas. As plataformas conseguem criar alertas de desinformação no Twitter, no Facebook, no Instagram. Mas grupos fechados é muito difícil, especialmente em troca de mensagem, né? Tem criptografia, tem a questão de limitação de acesso. Então, as pessoas que estão isoladas em grupos de comunicação como WhatsApp, Telegram, é muito mais difícil esse trabalho. Então, fora desses grupos, a gente precisa expor ao máximo as pessoas a informações contraditórias. Tayane, nesse mesmo relatório foram comentados um pouco sobre o jornalismo declaratório e sobre o jornalismo tradicional. Como a gente consegue identificar a narrativa de um jornalismo declaratório? Porque lá foi comentado que os grupos engajados em propagar desinformação costumam rejeitar informações do jornalismo tradicional. É muito interessante porque assim, os grupos engajados em espalhar desinformação, eles não só rejeitam, como eles combatem o jornalismo tradicional, mas eles adoram usar o jornalismo tradicional quando o jornalismo declaratório, por exemplo, legitima o que eles acreditam. Se sai algo que confirma aquele viés deles no jornalismo declaratório, eles compartilham demais. Aquilo entra quando é que o jornalismo tradicional, os veículos mainstream, como a gente chama, né? Quando que eles vão entrar nos grupos de desinformação? Quando eles publicam qualquer coisa que legitime o ponto de vista, mesmo que seja algo distorcido, seja uma declaração perdida, e que daí se tu abre a matéria, não tem nada a ver com aquilo, mas se tem uma manchete, que normalmente é declaratória, né, que legitima o ponto de vista desses grupos, e é muito engraçado, porque daí eles são os primeiros a compartilhar, então já é uma ironia ali, né, estou, assim, dessa lógica deles de combater tudo que passa pela mídia mainstream. Qual o problema do jornalismo declaratório? Por exemplo, eu me formei em 2011, tá? Faz um tempinho já que eu sou formada. Quando nós pegamos os nossos manuais de redação, praticamente todos eles, e também livros sobre teorias do discurso político, tem um valor que ele existe na palavra da autoridade, né? Tem um valor de verdade e tem um valor de ação na palavra das autoridades. Por exemplo, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal fala algo, é relevante para o jornalismo, porque ele é uma autoridade. Ele tem um poder de execução de coisas e de mudar o estado das coisas numa sociedade. Então, para o jornalismo, uma das fontes confiáveis que os nossos manuais de redação sempre nos disseram era: fontes oficiais são fontes importantes e fontes confiáveis de informação. O que acontece hoje? Nós chegamos num momento da nossa sociedade em que fontes oficiais, na verdade, muitas vezes elas não são tão confiáveis assim, inclusive deliberadamente elas usam esse papel essa posição de legitimidade que a sociedade lhes conferiu, mesmo que temporariamente, para distorcer e para legitimar discursos desinformativos. E isso é um paradoxo para o jornalismo hoje. Porque o que acontece? É uma informação oficial, uma informação vinda de um presidente. É uma informação oficial. Ela é relevante para o jornalismo, ela é relevante para o jornalismo. Só que essa informação, o jornalista sabe que muitas vezes ela é falsa. Ela é completamente inventada, por exemplo. Só que ela também é uma informação legítima porque ela vem de uma autoridade. E o jornalista, ele fica nesse embate de, bom,
eu publico ou não publico? E daí começa, e os veículos tradicionais muitas vezes adotam essa postura de jornalismo declaratório. Para fulano de tal, a Terra é plana. Pô, mas ele sabe que não é, mas aí ele diz para fulano de tal, de acordo com fulano de tal, e vem aquelas aspas bonitinhas, mesmo sabendo. E daí tu entra e na matéria, na linha de apoio, muitas vezes já vai dizer, mesmo contra todas as evidências, provas científicas, opinião de todos os especialistas do planeta, o fulano voltou a afirmar que a Terra é plana. Isso é muito ruim, porque nós vivemos, de certa forma, também na sociedade de 140 caracteres, como nós conversamos anteriormente, né? As pessoas não vão abrir e ler ali todos os milhares de estudos que provam que aquilo é uma mentira, e nem o contraponto que muitas vezes é feito na matéria. E o jornalismo declaratório, ele pega muito pela manchete. As pessoas compartilham as manchetes, especialmente se a manchete legitima o discurso. Durante a pandemia, tiveram diversas vezes, pegavam às vezes uma frasezinha de uma declaração gigantesca, por exemplo, de alguém da OMS, para dizer, olha como nós estávamos certos. Aí era uma, se tu pegasse o que vinha antes ou depois, na verdade, não estavam certos, né? Mas pegavam aquela, teve uma frase do Tedros Adhanom até, que era sobre a necessidade dos países darem condições para as pessoas ficarem em casa, porque as pessoas muitas vezes saíam pela necessidade de se alimentar, né? Aí recortaram só que as pessoas saíam pela necessidade de se alimentar, e aquilo se espalhou. Então o jornalismo, ele tem que ter esse compromisso de não dar... Eu sei que é difícil, e é uma decisão complicada, é uma questão editorial muito complexa, mas nós precisamos formar os novos jornalistas já... que não é bem assim essa fonte oficial, né? E que essa fonte oficial, muitas vezes, ela precisa ser desmentida antes de declarar. Pode até colocar que fulano declarou que a Terra é plana, mas primeiro assim, ó, tu tem que começar com mesmo contra todas as provas, evidências, não sei o que, fulano voltou a declarar que a Terra é plana. Mas tu tem que primeiro ter o contraponto, porque senão se tu bota só fulano declara que a Terra é plana, isso circula. Isso circula como print, muitas vezes sem link. Então, esse jornalismo declaratório que nós temos observado é que ele é muito perigoso, e ele é tão perigoso, ele circula tanto que até nos grupos que combatem os veículos mainstream, ele circula. Então, o jornalismo precisa assumir também esse seu papel, porque quando o jornalismo ele faz jornalismo declaratório, ele contribui para a circulação da desinformação. Durante a pandemia, diversas vezes nós observamos isso, sobre o uso de máscara, sobre vacinas. Quando alguém teve um dos primeiros casos de morte, né, que ficou no topo do G1, por exemplo, um dia inteiro, até que se confirmou que não tinha nada a ver com a vacina, que uma pessoa que estava no grupo de estudo da vacina tinha morrido. Então, isso é muito problemático, porque isso circulou demais e não tinha nada a ver, mas fez um estrago muito grande por ter circulado. E o jornalismo precisa, então, assumir um pouquinho mais de responsabilidade nesse sentido. Tayane, nesse mesmo relatório, a gente conseguiu compreender que a desinformação ela pode ter dois tipos de conteúdo, o enganoso e o fabricado. De que maneira a gente pode compreender a narrativa e construção de ambos os tipos? Assim, o fabricado, ele normalmente é mais fácil de perceber, porque assim, ó, tu não consegue encontrar pistas, né? Lembra quando eu disse, vou procurar que se algum outro, se a Agência Brasil noticiou isso, se algum outro veículo no planeta noticiou isso. O conteúdo fabricado, ele é mais fácil de desmontar, porque tu não tem nada que legitime ele. Geralmente ele é mais absurdo, né? Ele é aquele conteúdo beba água fervendo. No máximo que tu vai ter de legitimação é um suposto áudio de uma suposta autoridade, né? E tu não tem nenhuma outra fonte, nenhum outro parâmetro. Então ele é muito mais fácil, porque a gente vê, ele tende ao absurdo, ele não tem outras fontes, ele não tem pistas nenhuma de que ele seja verdadeiro, né? Ele vai, geralmente, esse conteúdo fabricado, ele é fabricado para atacar algo ou alguém, né? Então, geralmente, ele tem essa característica. Já o conteúdo enganoso, ele é mais perigoso e ele é mais difícil também para a gente desmontar. Por quê? Porque tu encontra muitas vezes, por exemplo, o exemplo que eu dei do rapaz que se jogou do prédio, existia esse vídeo. Alguém se jogou do prédio em algum momento. Né? E daí tu tem que procurar quando, e as pessoas muitas vezes têm que fazer uma pesquisa que a gente sabe que existe uma limitação de letramento digital, e muitas vezes nós, quando estamos verificando as informações se são fabricadas ou que tipo de desinformação é aquela, temos dificuldade de encontrar pistas, né, sobre de onde surgiu aquilo. Então, para as pessoas, quando existe alguma base, que é bem isso, tirar de contexto, né, pegar um pedacinho, bom, mas aquela frase do Tedros Adhanom existiu.
Então, normalmente, para identificar, a gente precisa procurar contexto. Eu sei que as pessoas ficam, mas se é verdade ou não, é preto ou branco, não é, né? A sociedade, a vida em sociedade, ela é complexa. E a gente precisa convencer e explicar para as pessoas de que a vida é complexa, de que às vezes numa frase gigantesca, um pronunciamento de 1 hora, por exemplo, né, de um grupo de pessoas da OMS, alguém vai falar alguma coisa que, se recortada, pode parecer algo que não é. Mas tu quer entender o que foi dito, tu tem que ver o contexto em que aquilo foi dito. Tem um pouquinho de trabalho de analista do discurso, né? O que foi dito, para quem foi dito, em que contexto foi dito, o que estava acontecendo naquele momento no planeta Terra para aquilo ter sido dito. E o conteúdo, então, enganoso, ele normalmente vai ter pistas, e por isso que ele é mais perigoso. Ele vai ter um vídeo de alguém falando, ele vai ter uma imagem, ele vai ter um trecho de um documento, ele vai citar um projeto de lei, e vai citar um relatório, ele vai citar alguma fonte oficial, e ele vai tentar usar esse aspecto, esse pedacinho não de verdade, mas esse pedacinho no qual ele é utilizado para ser construído, né, de realidade, de factual que ele é utilizado, ele vai ter algo que tente legitimar. E daí é uma desinformação que, apenas olhando para o macro, a gente vai conseguir ver que não é bem assim. Então, ele não é tão absurdo, ele normalmente é muito mais palatável, é possível, ou seja, bom, existe de fato um projeto de lei sobre tal coisa, olha, tá aqui, tá o número do projeto de lei, tá o relator, tá a audiência pública. Então, quando tem essas características, normalmente ela é uma informação distorcida. Então, aí a gente consegue identificar, ela tem um fundamento, né? Não é que digita no Google o número do projeto de lei, ele não existe. Não, existe algum projeto de lei com aquele número que tem alguma relação com o que está sendo espalhado. Então, ele tem algum vínculo com a realidade. E daí que a gente consegue, mais ou menos, encontrá-los. Eu queria complementar não, só fazer um comentário, na verdade, que essa coisa da desinformação, né, do conteúdo, normalmente também já recebia conteúdo falso, né, com muitas informações, fazendo referência a muitas coisas que normalmente as pessoas não vão verificar, né? Elas acreditam, citou o artigo tal, citou a lei tal, falou que em tal data aconteceu tal coisa, tanta coisa que uma pessoa, quando recebe, ela tem que verificar, que às vezes é difícil que a pessoa faça esse exercício mesmo, né? Que acaba sendo a função das agências de checagem, né? Checar cada coisa. Mas é curioso isso, né? Porque também, às vezes, faz muita referência a várias coisas que podem ou não ser verdade, né? Então, já recebi, às vezes, coisas que eu falo assim, nossa, eu tenho tanta coisa para verificar, tem que ver se foi, né? Se foi mesmo naquela data, se não foi, se alguém falou mesmo isso, e eu acho que o excesso de informação também dificulta, às vezes, um pouco essa... como que eu posso dizer, para a pessoa leiga, às vezes, verificar, né? Mas tudo isso é verdade mesmo, né? Nesse sentido, né? Mas, enfim, eu vou deixar só queria fazer esse comentário. Sabe, só uma janelinha, assim, para finalizar isso aí. E exatamente, e é super complicado. Por exemplo, eu tenho um conhecido que no início da pandemia, ele veio com... Em seguida, ele vinha com artigos para não usar máscara, tá? Aí ele vinha com artigos contra o uso de máscara. Aí ele mandava, olha aqui, isso aqui saiu nessa revista tal. Aí eu fui, algumas vezes, eu fui atrás e ler. Sempre artigos em inglês. Aí eu fui ver, o primeiro era um pré-print, assim, de uma revista, nada a ver, que depois acabou não sendo aceito. Aí o segundo era um experimento, sei lá, com 30 pessoas, num contexto extremamente específico, onde não tinha... Aí teve um deles que era um artigo numa região que não tinha praticamente casos. E daí as pessoas não usavam máscara. Bom, de fato, onde tu não tem incidência do vírus, a diferença entre quem usa e quem não usa máscara, ela não vai ser relevante, né? Tu tá num contexto... Tanto que foram sempre pré-prints, assim, ou artigos, lugares que não tinham nenhum tipo de referência, né, ou rigor científico, ou eram coisas assim, para pessoas num contexto especificamente, aí não precisa máscara. E eram sempre coisas muito específicas, mas aí ele mandava um artigo de 20, 30 páginas em inglês, dizendo, esse artigo aqui diz que tu não precisa máscara. E como é que tu pega uma pessoa leiga e combate isso? Bom, eu me prestei algumas vezes a ler uns artigos gigantescos e olha que tá aqui no meio do artigo, olha aqui na metodologia o que diz. Tá aqui, o pulo do gato. Mas as pessoas não vão fazer isso, né, normalmente. Então, é sempre aquilo. Aí tu tem que procurar um médico, e de fato tem muito, né? Um médico tá dizendo que não precisa usar máscara. Aí, para cada um médico que diz que não precisa usar máscara, tu tem 150 que diz que precisa. Tu vai ter que fazer uma balança e ver para que lado tu vai.
A gente já comentou, né, durante as conversas sobre desinformação no campo da política e na saúde. A gente precisa saber que outras pesquisas o laboratório vem desenvolvendo sobre o tema da desinformação. Bom, nós temos as primeiras pesquisas que nós tivemos sobre desinformação, elas foram até na área da saúde, porque foram no movimento anti-vacina, ainda na vacina do sarampo. Foi muito antes da pandemia, né? Temos saudades de ser antes da pandemia, então eram pesquisas assim, que a gente ficava, mas será que a área da saúde vai ter muita desinformação? Mas tinha. Nós temos, assim, observado, a gente focou muito no último ano na questão da saúde, né, em função da pandemia, e nós estamos focando agora, voltando um pouco agora para a questão da política. Mas nós já estudamos questões, por exemplo, meio ambiente, tem muita desinformação também, né, nós já temos alguns artigos publicados em relação à Amazônia, por exemplo, tem muita circulação de desinformação sobre meio ambiente. Sobre alimentação, por exemplo, é outro meio que nós temos, não necessariamente ligado à saúde, mas emagrecimento, grupos e quase seitas assim, de alimentação, né, que tem na internet hoje em dia, que tu tem que ou ficar, sei lá, quantos dias sem comer, ou só comer um alimento A, ou só comer um alimento B, ou nunca mais tocar no alimento C. Então tem muitos grupos nesse sentido, né? Então nós temos tanto sobre alimentação, sobre a questão de criança também, né? Produção cultural, nós temos muita desinformação sobre produção cultural, especialmente voltada para crianças, é um nicho que a gente não conseguiu ainda olhar com muita atenção, mas nós já observamos, assim, na nossa coleta já passou algumas coisas, que tem muita desinformação sobre o conteúdo que é produzido ou não para crianças. Então, às vezes, tem muitos pais que eles odeiam pessoas ou amam outras pessoas, eles não sabem por quê, eles só sabem que eles ouviram dizer que o fulano ou quer erotizar a criancinha, ou quer alienar a criancinha, ou quer transformar todas as criancinhas em comunistas e coisas desse tipo. Então, alguns campos assim que nós temos observado são campos que passam, todos esses debates, e é muito curioso isso, que assim como a gente observa no relatório, em relação à saúde, a maioria desses, tirando a alimentação, que é algo um pouco mais isolado mesmo, e até outras pesquisas que eu já vi em outros grupos, assim, a questão geralmente de alimentação e dieta é um assunto que flutua meio que aleatoriamente, assim, nos debates, mas os outros debates, a maioria passam por debates que envolvem polarização política, tanto sobre cultura de maneira geral, cultura em relação a crianças, a produção cultural para crianças, educação. Então são debates que passam muito por esse aspecto político, assim, né, se atravessam muito. Você comentou do fact-checking, né, da importância do fact-checking e também que ele é meio limitado, né? Então, porque ele não circula na mesma rapidez que a desinformação. E como avaliar o impacto, né, do fact-checking na sociedade nesse sentido? Olha, ele tem uma certa relevância, né? Ele é relevante, assim, porque ele é uma ferramenta importante e é uma ferramenta que a gente precisa insistir, porque eu acredito que seja um caminho importante que a gente tem que manter e fortalecer cada vez mais. Mas ele depende também da criação dessa cultura. Não adianta a gente ter fact-checking se as pessoas não têm por hábito usar, por exemplo, o fact-checking para expor uma desinformação. E nós também precisamos, no nosso cotidiano, citar cada vez mais, inclusive para grupos, assim, fazer o trabalho de formiguinha, né? Porque as pessoas, por mais que algumas desconfiem aí agora, e tem um impacto, porque a prova de que tem um impacto é que já grupos desinformativos já criam, como é que eles chamam? O fact-checking do fact-checker. Eles criam até isso, assim, existem alguns fact-checkings dos fact-checkers, que eles falam, né, porque eles acreditam também que, enfim, existe uma grande conspiração das agências de fact-checking. Então, quer dizer que sentem que existe um impacto, né, existe uma relevância, por mais que circule muito menos que a desinformação circula, e isso é um problema para as campanhas desinformativas, né, para a desordem desinformativa. Mas tem um papel, as pessoas reconhecem, por mais que elas questionem, por exemplo, grandes veículos de comunicação, elas têm dificuldade de associar, por exemplo, a agência Lupa com um grupo de comunicação, o fato ou fake, até o próprio G1, as pessoas às vezes não associam imediatamente, né, com o Grupo Globo, por mais que seja. Então, às vezes, a falta de letramento digital também nos ajuda com que as pessoas não associem imediatamente aquelas agências de checagem com a desinformação. Mas se nós não abraçarmos, claro, a gente limita muito, né? Nós, enquanto sociedade, quem tem um pouco consciência da importância precisa cada vez mais espalhar a palavra do fact-checking para que as pessoas se habituem assim a consumir, a inserir na sua dieta informativa
e é super interessante inserir na dieta informativa, por exemplo, a leitura do blog da Lupa, porque às vezes a gente não sabe, se tu lê cotidianamente ali, tu vê o que está circulando de desinformação, quando aquela desinformação chega em ti, tu já viu que aquela desinformação está circulando, né? E é uma prática interessante de se adotar também e recomendar para as pessoas que têm interesse em melhorar, porque algumas têm. Eu percebo que mesmo pessoas que eu conheço, por exemplo, né, que nós do grupo, nós conversamos um pouco sobre isso, pessoas que nós conhecemos em diferentes regiões, estados, tudo que nós estamos também espalhados hoje, né, as pessoas, elas têm interesse, elas perguntam como eu me informo melhor, como eu sei se algo é verdadeiro ou não. É comum recebermos essa pergunta, assim, de pessoas que realmente recebem e que espalham desinformação sem consciência, muitas vezes, né, porque, assim, ó, nós temos um número muito pequeno de produtores de desinformação, né, pessoas que criam, que montam desinformações. Nós temos um grupo um pouco maior, mas ainda limitado, de pessoas que deliberadamente disseminam desinformação em massa, né, que são aqueles grupos, por exemplo, que nós até detectamos nas redes sociais, por exemplo, com comportamento inautêntico, né, que são contas que daqui a pouco tweetam 2.000 vezes no dia, e nesses 2.000 tweets tem uma série de desinformação, né, porque elas flodam as plataformas mesmo para dar visibilidade para um determinado assunto, inclusive para desinformação. E é um grupo muito grande de pessoas que, sem a intenção e sem perceber e sem saber os efeitos, sem saber o quão danoso o quão danoso pode ser para si, por exemplo, porque daqui a pouco, né, nós podemos, e eu acredito que eventualmente vamos ter políticas mais rígidas de punição, até mesmo para pessoas que espalham desinformação, elas não sabem que daqui a pouco elas podem estar cometendo um crime sem perceber. E esse é o maior grupo. Então, por isso que tentar ajudar essas pessoas, muitas querem saber, muitas querem melhorar, realmente apenas foram jogadas nesse contexto da internet, a gente observa muito isso em pessoas um pouco mais velhas, né? Elas foram jogadas um smartphone na mão delas, elas passaram a receber 1.000 mensagens, uma série de mensagens falsas, super alarmistas, elas não sabem como funciona aquela dinâmica social, e elas recebem mensagens que dizem urgentemente, o mundo está acabando se você não compartilhar isso. E elas saem compartilhando. Então, essas pessoas que a gente precisa focar. Tanto para apresentar e explicar o fact-checking, quanto para conversar sobre dieta informativa, sobre os riscos, os danos da desinformação, né? Então, a gente tem que olhar muito para essas pessoas, que elas são um grupo mais relevante, e aí a gente pode promover mudanças. Pegando um pouco do assunto da última pergunta da Nicole, qual a sua opinião quando se fala sobre checar as agências de checagem e crítica às metodologias utilizadas? Assim, eu sempre digo, as agências de checagem, elas são vinculadas hoje a agências de comunicação, a empresas de comunicação maiores. Essas empresas têm CNPJ, né? Então é muito simples, assim, a agência que checa as agências, por exemplo, ela é um perfil aleatório no Twitter. Uma delas, por exemplo, que é a mais conhecidinha, né? O que acontece? Se uma agência de checagem daqui a pouco diz assim, ó, o João tava, alguém diz, o João tava com uma camiseta preta na entrevista, aí a agência de checagem diz, não, nós checamos. O João estava com uma camiseta vermelha na entrevista. O João, ele tem como ir lá na Lupa e dizer, não, olha aqui, tá aqui a prova, eu vou te processar se tu não mudar isso. Porque normalmente muitos dos das agências, dos fatos checados envolvem outras pessoas ou declarações. É muito comum, por exemplo, em debates políticos, né, tu checar o ponto a ponto, que é verdade, que é fake. E essas pessoas conseguem, por exemplo, acionar, e as agências, como são CNPJ, elas são obrigadas a retirar do ar aquele conteúdo, né? Elas podem ser acionadas ou a modificar ou a fazer correções. Então é aquilo. Por mais que existam falhas, eventualmente, óbvio, né? Como nós, jornalistas, no nosso trabalho cotidiano, podemos errar, as agências também podem errar. Embora geralmente sejam grupos que chequem essas informações, mais de uma pessoa valida e tal, os dados. Mas ainda existe essa possibilidade de tu recorrer contra a agência. Então é um debate muito mais assim, a quem interessa esse trabalho mais difícil de rastrear e de cobrar e de vigiar dessas pessoas que supostamente checam as agências. Se a agência eu posso cobrar, eu posso verificar, eu posso questionar, inclusive judicialmente. E essas instituições abstratas, não. Porque são perfis abstratos, né, que se apresentam como checadores de checadores. Então, esse é um debate, quando as pessoas vêm com esse argumento, é importante também usar, tá, mas como que eu questiono? Quem eu vou atrás, e se eu precisar juridicamente dizer, não, tu mentiu, eu tava com a camiseta preta, não com a vermelha.
como que eu vou atrás dessa pessoa ou empresa? Mudando um pouquinho o assunto, que tipos de tecnologias ou recursos você conhece que podem auxiliar no combate à desinformação? Bom, essa parte das tecnologias e recursos, né, muitas delas são implementadas pelas próprias plataformas e pelas próprias ferramentas de comunicação, né? A gente fica um pouco limitado nisso, dependendo desse recurso, assim. A gente depende que por exemplo, as plataformas digam isso é desinformação mesmo, e nesse sentido as pessoas elas conseguem se mobilizar, e eu sou super policinha e fiscal de rede social, eu tô sempre denunciando publicações falsas quando eu as vejo, né? É importante também as pessoas fazerem essa denúncia, porque a gente depende das ferramentas, né, das plataformas. Então nós vamos muito nessa linha, a gente coleta dados para identificar a desinformação. A gente geralmente, por estar mais imerso nos contextos que a gente coleta os dados, a gente sabe quais são as hashtags, quais são os termos que estão sendo usados, então a gente consegue fazer coletas filtradas a partir desses termos, né? Mas para as pessoas no cotidiano é muito difícil, elas estão expostas às ferramentas e elas estão expostas ao que circula ali. Eventualmente o Facebook vai marcar algo como desinformativo, eventualmente o Twitter vai marcar, o Instagram, a gente tem visto que tem marcado um pouco mais, né, de publicações, removido alguns conteúdos, até algumas contas, mas para o usuário comum é muito difícil, ele depende muito das plataformas, ele depende que as plataformas façam essa barreira, esse filtro, e também quando ele identifica, ele precisa ajudar as plataformas, né, porque é meio que uma Wikipedia da sociedade, assim, contribuir um pouquinho ali, identificar e marcar como alguma coisa falsa, para que pelo menos seja verificado, né, pelas plataformas. Mas para o dia a dia, o meu conselho para as pessoas, além, né, dessa dieta diversificada, ficou em dúvida, não compartilha. Por qualquer dúvida, assim, por menor que seja, não compartilha. Se tu tem a mínima dúvida, por mais que te diga um panda vai morrer se tu não compartilhar, não compartilha se tu não verificar, né? Se tu não for pra internet achar outros. O Google, o bom e velho Google, ficou em dúvida, bota no Google. Não tem nenhum lugar confiável, nenhum site ou nenhum portal, nenhuma agência de notícias que alguma vez na tua vida tu ouviu falar, não compartilha, porque provavelmente aquilo dali é falso e pode estar prejudicando alguém, né? Nesse sentido, é plataformas e Google ainda que são os recursos para o usuário comum no seu dia a dia, ele tanto verificar quanto denunciar, né? Ele depende muito das big techs, ainda estamos muito dependentes. Tayane, você já comentou um pouco sobre a importância do letramento digital, mas seguindo nesse rumo, quais mudanças você acredita que deveriam ser feitas na formação dos novos jornalistas para se preparar e combater a desinformação nesta nova era digital? Perfeito. Bom, eu acredito que assim, é muito provável que as próximas turmas de jornalismo, gerações de jornalismo, já vão ter, por exemplo, disciplinas como fact-checking, né? Disciplinas específicas para formar jornalistas capazes de atuar em agências de fact-checking. Além disso, eu acredito também que uma mudança necessária é a inserção do debate sobre o jornalismo declaratório. Né, o jornalismo declaratório, eu acredito que vai ser uma discussão que está bem alta nas pesquisas, em diversos artigos nós temos encontrado uma tendência a se debater nesse sentido, né? Além disso, eu acho que um debate aí que os próximos jornalistas precisam fazer vai ser sobre transparência, né? Hoje a gente enfrenta, é um dos problemas que a gente enfrenta também como pesquisadores, e vocês como jornalistas também enfrentam a transparência, né? As redes nós temos pouquíssimo acesso, até para coletar dados, para validar dados, assim, é muito fechado, é uma caixa preta mesmo das plataformas de comunicação. Então, eu acredito que futuramente, tendo mais acesso a isso, e é uma tendência que cada vez mais se cobra isso, nós temos condições dos jornalistas daqui para frente aprender mais e se aprofundar mais em jornalismo de dados, que também é uma tendência, né? Fazer jornalismo cada vez mais baseado em dados oficiais e fazer esse garimpo de dados e ver essas tendências. Isso vai ajudar muito no combate à desinformação, porque é aquilo, eu não consigo alterar 1 mais 1 é 2, né? É difícil brigar, por mais que a gente consiga desdobrar e virar os números do avesso, às vezes, em algumas estatísticas, mas números absolutos, um volume de dados confiável, assim, é mais difícil de tu... É um recurso a mais que nós temos, na verdade. Então, eu acho que a gente tem muita tendência de ir para jornalismo de dados, para ir para fact-checking, para formar jornalistas mais com essa habilidade de fact-checking, e jornalistas mais conscientes, né?
sobre a questão do jornalismo declaratório. E, por fim, não só no jornalismo, mas também, e especialmente no jornalismo, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que entrar num debate sobre a formação do jornalismo também no âmbito legal. Muitas desinformações, né, elas atravessam essa questão da legalidade, o que é legal, o que não é, esse debate dos papéis das instituições, essa formação política básica que nós não temos, né, que os sujeitos comuns não têm na sua formação, não vou nem dizer acadêmica universitária, assim, na sua formação básica mesmo, e deveriam ter, né, quais são as instituições, quais são os papéis de cada uma das instituições, quem faz o quê. Por exemplo, 90% das pessoas não sabem que o STF é reativo, né, que responde só a processos que chegam lá e que são questionados ao STF e que tem que ter uma relação com a Constituição. Porque os processos que chegam lá, eles têm que estar relacionados à Constituição. As pessoas não sabem, no imaginário delas, os ministros do STF, eles acordam, tomam um café e pensam, o que nós vamos mudar hoje no país? Existe esse imaginário coletivo, né? E muitas vezes o jornalismo, ele peca também por não... E talvez muitos jornalistas não tenham essa formação de como funcionam as instituições, um básico sobre leis, legislações, pelo menos no que afeta mais as suas notícias e o que afeta mais essa questão desinformativa. Está no meio de uma pandemia, quais são os direitos básicos relacionados à saúde, como funciona o SUS. Então, essas formações, pelo menos para capacitar os jornalistas ou especializar, daqui a pouco, né, ter uma linha mais especializada que vá um pouco nisso. Porque essa formação básica sobre leis, papel das instituições, isso é muito importante e isso faz falta no jornalismo hoje, né? Isso já ia, por exemplo, daqui a pouco até minimizar o jornalismo declaratório, porque o jornalista, sem saber o que publicar, chega a declaração e ele publica a declaração. Então, eu acredito que essa formação desses temas que são mais relevantes na sociedade mesmo, né? Menos manual e mais atualizado. Claro que a futuro, a tendência é a gente vai ter que revisar os nossos currículos com mais frequência. Há poucos anos, por exemplo, não tínhamos WhatsApp. Quando eu me formei em jornalismo, não existia o WhatsApp. É um contexto novo para o jornalista, né? Então, o contexto, ele muda permanentemente no ambiente digital. Então, provavelmente, há uma tendência de atualização constante dos currículos, mas eu acredito que algumas coisas no curto prazo sejam essas que eu apontei. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa, mas antes de terminar, a gente gostaria de saber de você, Tayane, o que é jornalismo para você? Jornalismo, bom, jornalismo para mim é uma paixão, é claro, mas é tentar esclarecer as coisas, é tentar, né, levar a informação, democratização da informação. Para mim, jornalismo tem muito a ver com democratização da informação. As pessoas precisam estar bem informadas. Eu acho que é fundamental o jornalismo estar esclarecendo, né? As pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas recebem cada vez mais informação. E eu acho que o jornalismo ele tem como papel fundamental esclarecer isso. Quem é tu no mundo? Quais os teus direitos, né? Esclarecer o cidadão, o que tu tem direito, quais os teus deveres, como funciona o estado que tu vive, como funciona a tua cidade, como funcionam as coisas que afetam a tua vida. É claro que o jornalismo ele também precisa contar fatos cotidianos, fatos extraordinários, fatos históricos, mas eu acho que o jornalismo deveria ter o trabalho permanente de formação do cidadão. O jornalismo ele é a ponte de todas as esferas com o cidadão. Nós falamos, nós jornalistas, para todos os cidadãos. Então, nós falamos com instituições, por exemplo, com universidades, com pesquisadores, e levamos para o cidadão. Nós falamos com ministros do STF, com sujeitos políticos, com médicos, e levamos para o cidadão. Então, nós somos essa ponte. E o nosso papel, né, e o jornalismo é essa função social que é servir de ponte para que as pessoas compreendam o mundo e compreendam o seu mundo, especialmente. Eu acredito que é isso. E fechamos a 9ª edição do A Pura Verdade, agradecendo a participação da jornalista Tayane Volcan. Muito obrigada. Muito obrigada, Tayane, por aceitar nosso convite. E é isso, pessoal. O programa vai estar disponível no Spotify, YouTube, Pocket Casts, Google Podcasts, Rádio Public e Breaker. Vocês podem acompanhar o projeto no Instagram, Facebook e Twitter. Tchau e até o próximo programa. Tchau, tchau.